Sejam bem-vindos à nova sessão de formação de Hashtag em Forma com a Mapei. Eu sou o João Dias da Assistência Técnica e hoje irei falar sobre impermeabilização de piscinas e ambientes úmidos, partilhando convosco mais algum do know-how Mapei. Vamos começar esta formação falando sobre as piscinas. Os conselhos que hoje irei aqui dar servirão quer para a piscina particular de uma moradia, quer para o caso de uma piscina de um espaço de uso público, com dimensões substancialmente maiores. Geralmente, encontramos este tipo de estruturas construídas em betão ou alvenarias rebocadas. Os principais cuidados a ter, antes do início dos trabalhos, serão a avaliação deste tipo de suportes, atestando a sua coesão, resistência mecânica, nivelamento e existência de fissuras, quer nas paredes, quer no fundo da piscina. É também necessário ter cuidado com os corpos passantes pela estrutura, como o caso de injetores, luminárias, skimmers e tubagens de água. Se estes não tiverem sido devidamente tratados na altura da sua colocação na estrutura, teremos que proceder à sua selagem. Neste caso, o primeiro trabalho a executar é a criação de cavidades em torno de todos estes elementos com uma profundidade mínima de 5 cm. Após a limpeza, é necessário fazer a aplicação de Map-Proof Swell, selante hidroexpansivo à base de borracha hidrófila ao fundo da cavidade, executado anteriormente, diretamente no elemento passante e em todo o seu perímetro. O passo seguinte, após a sua secagem, é o enchimento das cavidades com uma argamassa de retração controlada e fibra reforçada como Mapegrout Tisotron. O Map-Proof Swell, após seco e confinado, irá expandir e estancar qualquer água que passe pela interface entre o suporte e o elemento passante. Além disso, visto que estes elementos geralmente são constituídos por materiais não porosos, como plásticos e PVC, é necessário criar um ponto de aderência para a argamassa de impermeabilização. Tal irá ser conseguido com a utilização de EPORIP, adesivo hipoxídico bicomponente, isento de solventes, pincelando os elementos passantes com o produto, saturando ainda em fresco com quartzo 0,5. Após a cura de EPORIP e limpeza do quartzo não aderente, temos aderência suficiente para aplicar a argamassa impermeabilizante. Com a cura completa dos trabalhos executados anteriormente, poderemos passar a impermeabilização em si. Para o caso de uma piscina, a Mapei recomenda a utilização de um de dois produtos, Maplastic Smart ou Maplastic Foundation. A escolha por um dos produtos depende essencialmente da envolvente à piscina. Visto a piscina ser uma construção enterrada, se o nível freático à sua volta for elevado, poderemos ter pressões negativas, ou seja, a tentativa de entrada de água para dentro da piscina, levando a consequências negativas no revestimento. Neste cenário, optamos pela escolha de Maplastic Foundation, argamassa bicomponente totalmente impermeável à água em pressão positiva, sendo também impermeável à pressão negativa até 1,5 atmosferas, equivalente a 15 metros de coluna de água. Não existindo o fenómeno descrito anteriormente, pode ser utilizado Maplastic Smart, argamassa cimentícia bicomponente de elevada elasticidade. Tendo escolhido a argamassa de impermeabilização adequada, vamos avançar com os trabalhos. Em piscinas, a ligação entre pavimento e parede é realizada com um ângulo reto ou uma meia cana. Nos casos em que existe uma meia cana, a impermeabilização segue contínuo do pavimento para a parede. Por outro lado, os ângulos retos necessitam de ser previamente preparados com a aplicação de Map-Band Easy, fita de borracha revestida em ambos os lados com tecido não tecido resistente aos alcalis. Esta banda é altamente elástica e deformável e, graças aos furos laterais, tem uma fácil aplicação. Para colocar a banda, deverá ser aplicada uma primeira camada de Maplastic Smart ou Foundation no suporte, colocando imediatamente a Map-Band Easy, pressionando sobre os lados para não criar vinhos e não englobar bolhas de ar. Seguidamente, deverá ser espalhada uma segunda camada sobre a banda, fresco sobre fresco. Com estas zonas críticas tratadas, vamos proceder à impermeabilização das restantes áreas, utilizando a solução mais adequada das duas apresentadas. Devemos molhar o suporte até à sua saturação, deixando secar até estar somente com o aspecto úmido e, de seguida, fazer a aplicação de Maplastic Smart ou Foundation com um espátula ou rolo em pelo menos duas camadas. Maplastic Smart deve ser armado entre camadas com MapNet P, rede em fibra de vidro, resistente aos alcalis,
aplicando a rede na primeira camada em fresco e sobrepondo as telas adjacentes em pelo menos 10 cm. Devemos aguardar 4 a 5 horas entre camadas, sendo que a impermeabilização terá uma espessura total nunca inferior a 2 mm. Após cerca de 5 dias da aplicação da impermeabilização, podemos proceder ao assentamento do revestimento da piscina. Visto estarmos a falar de um trabalho no exterior, é exposto às condições climatéricas durante a aplicação de Maplastic Smart Foundation, no caso de dias de calor severo e incidência solar direta, é aconselhável prever o sombreamento da zona aplicada. Depois de garantida a impermeabilização, o próximo passo é a colagem do revestimento. Sobre estas impermeabilizações e em piscinas, a escolha do cimento cola deverá recair sempre numa cola da classe C2 S1, segundo a norma EN 12004. Em piscinas, vulgarmente encontramos dois tipos de revestimentos, clinker e pastilha de vidro. No caso de estarmos perante a colagem de um azulejo em clinker, utilizaremos o Keraflex Extra S1, cimento cola melhorado e deformável. Se por outro lado se tratar da colagem de pastilha de vidro, outro revestimento típico em piscina, optamos por a Desilex P10, cimento cola extra branco de elevadas prestações, misturado com Isolastic Látex elástico, substituindo 50% da água da amassadura necessária. Em ambos os casos, após 24 horas do assentamento do revestimento escolhido, poderemos proceder à betomação das suas juntas. Para isso, recomendamos a aplicação de Kerapoxy CQ, argamassa epoxídica bicomponente, antiácida e disponível em 21 cores. Trata-se de uma solução totalmente impermeável, bacteriostática, com a tecnologia BioBlock, com a enorme vantagem de ter uma aplicação e limpeza fácil. Kerapoxy CQ destaca-se pela sua ótima resistência mecânica e química, tornando-se a solução ideal mesmo para piscinas com tratamentos mais agressivos. Para finalizar, todos os elementos emergentes e juntas de dilatação devem ser selados com Mapesil AC, selante silicónico, puro, de reticulação acética, isento de solventes, resistente a fungos e bolores e que permite movimentos até 25%. Quando utilizado em piscinas, Mapesil AC deve ser combinado com Primer FD, promotor de aderência, que melhora as características de aderência quando em imersão contínua. Mas não só as piscinas necessitam de impermeabilização. Existem também muitos outros ambientes úmidos, interiores, onde é altamente aconselhável proteger o suporte de eventuais infiltrações, como é o caso de instalações sanitárias, cozinhas, banhos turcos e zonas de spas. Nestas zonas, os suportes podem também ser de outra natureza, como placas de gesso cartonado, rebocos cimentícios, betonilhas ou mesmo contraplacado marítimo. Para este efeito, em alternativa à família Maplastic, propomos a impermeabilização com Mapegum WPS, membrana líquida elástica de secagem rápida para a utilização unicamente no interior. Ao contrário de Maplastic, o Mapegum WPS tem a vantagem de não necessitar da aplicação prévia de um primário sobre suportes em gesso, com o objetivo de realizar uma barreira química entre o cimento e o gesso. Trata-se de um produto disponível em balde, pronto a usar, com a aplicação mais simples e rápida, com espátula, pincel ou rolo e sem necessidade de rede de reforço, garantindo sempre uma espessura mínima de 1 mm. Mapegum WPS deve ser aplicada em 2 mãos, espaçadas 1 a 2 horas, sendo que após 12 horas da segunda de mão, está em condições de receber a colagem de cerâmica ou outro revestimento. Esta solução deve também ser conjugada com a Mapband Easy, na ligação entre pavimento e parede, aplicada com o próprio Mapegum WPS. Sobre o Mapegum WPS, a escolha do cimento cola deverá recair sempre numa cola da classe C2, segundo a norma EN 12004. No caso de um ambiente úmido interior, podemos optar por colar o revestimento com Keraflex, cimento cola melhorado da classe C2TE. De forma a concluir este esquema, também em ambientes úmidos interiores, o Kerapoxy CQ conjugado com o Mapesil AC oferece a solução ideal, tanto a nível de performance como a nível de elevado valor estético, garantindo juntas sempre limpas e sem fungos. Chegamos assim ao fim de mais um vídeo.
Este vídeo irá juntar-se às outras soluções já apresentadas e à sua disposição na nossa página em www.mapei.pt e ao nosso canal de YouTube Mapei Portugal. Espero que estes conselhos possam ajudá-lo no seu dia-a-dia e nas suas obras. Obrigado por uma vez mais nos ter acompanhado desse lado. Conto com a nossa assistência técnica. Fique atento às próximas novidades e esperamos vê-lo no próximo vídeo de Iniciativa #Em Forma com a Mapei.